Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa A Nossa Saúde, um programa exibido pelo canal Intercontinental, produzido por mim, Fernando Baltazar, aqui de Portugal. E esse programa tem uma parceria maravilhosa com a clínica do Dr. Jorge Jaber. Além dele participar dos programas, também temos a sua equipe, e sempre assuntos muito interessantes. O assunto de hoje, mais uma vez, é claro, estamos no Setembro Amarelo, é a prevenção ao suicídio. Mas antes de começarmos o programa, eu gostaria de apresentar para todos vocês este livro aqui. Esse é o livro, são dois livros, Alcoolismo e o Saúde Mental em Pauta, que são do Dr. Jorge Jaber. São livros essenciais que todos deveriam ler. Então, mais uma vez, a minha co-hoster internacionalista da Clínica Jorge Jaber, a senhora Valentina. Mas, para apresentar a senhora Valentina, eu quero colocar em tela mais um programa internacional que todos vocês devem acompanhar e que o link deste programa estará na descrição deste programa. Vamos lá. Senhora Valentina, peraí, está aqui, é esse daqui, é esse. Senhora Valentina, então eu queria saber sobre esse evento que vai ter. Por favor. Bom, boa noite a todos os nossos telespectadores, a todos que nos assistem de Lisboa, do Rio de Janeiro e de várias cidades e países do mundo. Sejam muito bem-vindos a esse programa de hoje. Bom, como de praxe, né, nós apresentamos notícias ou convites internacionais para webinars, para vocês assistirem, terem acesso a documentos, jornais internacionais, e a Clínica Jorge Jaber foi convidada para a cúpula Afro-Asiática de Prevenção e Tratamento de Drogas, que será realizada em Nairobi, no Quênia, dos dias 27 a 29 de outubro de 2025, na modalidade presencial e na modalidade online, ou seja, para todos que não puderem ir até o Quênia diretamente, podem assistir online, e o link para acesso a esse evento está na descrição da live de hoje. Muito obrigada. Eu que lhe agradeço, doutor Jorge Jaber. Que prazer tê-lo aqui de volta. Semana passada foi um programa muito especial com o senhor no estúdio, mas o senhor, independente de estar no estúdio ou na clínica, em plantão, é sempre uma grata surpresa, uma presença essencial para engrandecer o debate e esse programa com tantas informações tão importantes para todos nós. Obrigado pela sua participação, doutor Jorge. Muito obrigado a você, jornalista Fernando Baltazar, que nos dá a oportunidade de cumprir uma das nossas missões, que é a prevenção a doenças e que possam, inclusive, ser impedidas de ocorrer, como é o caso do suicídio. Então, é um prazer estar com vocês, mais uma vez, lutando para a gente conseguir ajudar pessoas a não se matarem. É isso. Agora, senhora Valentina, por favor, dê início ao programa. Eu sei que tem perguntas, muitos internautas, muitos amigos mandaram perguntas, estão muito interessados nessa pauta de extrema importância para toda a nossa sociedade, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Bem-vinda, senhora Valentina. Muito obrigada, senhor Fernando. Sim, nós recebemos muitas perguntas, as quais nós vamos trazer para cá, para que possam ser respondidas por nossos especialistas, especificamente doutora Paula Zanelato, psicóloga, chefe do tratamento da Clínica Jorge Jaber, também psicanalista. Seja muito bem-vinda, doutora Paula. Obrigada pela sua muito participação obrigada. Hoje. Boa noite a todos. Muito obrigada. É um imenso prazer estar aqui novamente. E vamos falar de prevenção. Tudo bem. Excelente. Dando seguimento, tenho aqui comigo também, junto com a doutora Paula,
senhor Lio Braga. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Terapeuta Lio Braga. Boa noite, senhora Valentina. Boa noite a todos aqui e todos os telespectadores. Uma honra, mais uma vez, estar aqui participando e falando de um assunto tão importante como a prevenção ao suicídio. O terapeuta Lio, que é o sucesso com os adolescentes lá da Clínica Jorge Jaber. É sempre uma alegria ver a foto do senhor Lio, rodeado por todos os adolescentes muito sorridentes. Tá. Bom, O senhor Lio tem algo de muito especial. O senhor Lio fala diretamente com essa juventude, numa linguagem direta, numa linguagem que eles entendem. E essa é uma questão bastante importante da clínica do Dr. Jorge Jaber. Essa multiplicidade. São diversos terapeutas, diversos segmentos, e cada um com o seu objetivo próprio, cada um conseguindo falar com o seu público, dando o melhor de si no interesse do tratamento de quem está lá buscando por ajuda. Mais uma vez, obrigado, senhor Lio, muito obrigado mesmo. Gratidão, senhor Fernando. Bom, eu vou dar início aqui às perguntas. A primeira pergunta eu gostaria de direcionar para o Dr. Jorge Jaber. Presente! Certamente, doutor. Primeira pergunta: quais transtornos mentais possuem maior índice de suicídio na sua visão? Existe algum transtorno específico? Sim. Muito obrigado pela pergunta. Vamos começar lembrando que suicídio nem sempre é sinal de doença, pode acontecer até mesmo por um impulso de alguém que tenha uma dificuldade momentânea em resolver um problema. Como a doutora Paula chamou muito bem a atenção na semana passada, o suicídio quase sempre está acompanhado de um ato impulsivo. E nós sabemos que adolescentes, jovens, frequentemente apresentam atos impulsivos. Então, é importante lembrar que jovens e adolescentes em situação de estresse, de situação de grande dificuldade de performar, ou melhor, de conseguir atingir uma performance satisfatória acadêmica, esportiva, social, que possa, em algum instante, sentindo que não consegue ter o sucesso esperado, toma uma atitude impulsiva e frequentemente atinge o suicídio porque não conhece bem os métodos letais. Então, a criança ou adolescente toma uma atitude para se livrar da dor, para dizer assim, eu não aguento mais, e toma uma atitude. E, às vezes, esta atitude leva à morte. Eu me recordo, de uma pessoa que eu atendi há muitos anos atrás, que havia saltado da ponte, era um jovem. E aí vem o primeiro exemplo de doença associada. Um jovem dependente químico grave de cocaína, de madrugada, não aguentou, foi na ponte Rio-Niterói e se jogou. E ele afirmou, ele sobreviveu, não? Ele sobreviveu. E ele afirmou que no momento que ele começou a cair, ele se arrependeu. No entanto, ele, ao se chocar contra o espelho d'água, ao se chocar contra o mar, ele fraturou a coluna e ficou imediatamente hemiplégico. E com isso ele não conseguia nadar adequadamente, mas ele mesmo com dificuldade motora, ele nadou e se salvou. E eu tive a oportunidade de ouvi-lo falar que ele era mais feliz numa cadeira de rodas e não usando cocaína do que quando ele caminhava e usava cocaína. Então, uma doença muito importante ligada ao suicídio é o transtorno no uso de substâncias químicas envolvendo
drogas pesadas, remédios usados inadequadamente e álcool. Então, é muito importante chamar atenção sobre isso. A outra doença muito importante ligada é a depressão e, em terceiro lugar, a ansiedade. Depressão, ansiedade e uso de drogas respondem por mais de 60% dos suicídios. Vejam só como é possível trazer maior satisfação se nós conseguirmos que uma pessoa se mantenha em abstinência e se trate para depressão e ansiedade. São tratamentos relativamente fáceis, viu? Relativamente fáceis. Eu sei que a senhora Valentina aí, junto com o senhor Lio e com a doutora Paula, não é? São capazes de lembrar de várias circunstâncias em que eles atuam prevenindo o suicídio. Eu só queria colocar mais uma questão. Tem, lógico, o uso de drogas, de álcool, mas qual o fator que esse excesso de tecnologia, né? Hoje todas as pessoas vivem pregadas numa tela, um excesso de informações, muitas delas, a maioria, inúteis, e muitas informações que não são verdadeiras. Nós temos influencers que influenciam para o mal, que não influenciam para o bem. Qual o papel também, além das drogas, que as redes sociais têm nessa busca do autoextermínio? Por favor, doutora Paula. Vamos lá. Vamos ver. Bom, tem alguns dados que eu gostaria de trazer, só ainda complementando o que o doutor Jorge trouxe. Eu hoje separei, inclusive, alguns números mesmo, antes da gente chegar nessa parte da tecnologia, sobre esse aumento significativo dos transtornos mentais, né? Então, o doutor Jorge citou depressão e ansiedade, que aumentaram a depressão em 35% nos últimos anos, né? E a ansiedade em 32%. Além disso, inclusive hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais, né, na nossa sequência do que falamos na semana passada. A gente trouxe alguns fatores de riscos e hoje eu gostaria de me aprofundar um pouquinho mais. Além disso, o transtorno afetivo bipolar também traz muito esse aspecto da impulsividade, né, principalmente quando o paciente está em euforia, quando o paciente está em mania. Tá? Bom, dito isso, sobre a tecnologia, há também um estigma muito grande em relação à tecnologia, né? Então, a gente tem que se aprofundar e dizer o seguinte: da mesma forma que sim, pode influenciar negativamente, como, por exemplo, o doutor Jorge até citou uma pesquisa feita naquele famoso hoje chat de buscas e respostas. O doutor Jorge citou isso na semana passada, onde um jovem pesquisou por meses uma forma de despedida e métodos para chegar ao suicídio, ou seja, uma tecnologia que, de alguma forma, influenciou numa vida tão valiosa que se foi. Então, podem ter muitos fatores negativos, sim. Entretanto, também tem muitos fatores positivos. Então, há um estigma de que a tecnologia pode prejudicar. Mas veja bem, a gente faz prevenção, muitas vezes através da tecnologia. Existem diversos artigos alertando sobre o suicídio, sobre tratamentos. Então, não há um número exato do quanto a tecnologia pode influenciar negativa ou positivamente. A gente precisa entender o contexto que esse sujeito, que esse paciente vive. Hoje se fala muito, e eu até vou passar para o senhor Lio falar um pouquinho disso, hoje se fala muito que os jogos, por exemplo, podem influenciar em suicídios, em homicídios, e na prática não é bem assim. Tá? Então a gente precisa
analisar caso a caso, sabe, Fernando? História a história. Eu acho que é muito arriscado a gente afirmar com certeza que a tecnologia influencia negativamente. É verdade, tem muita página com informação ruim, muita fake news, muitas influências negativas, mas eu diria que também tem muitas influências positivas. Então fica esse alerta, e aí eu gostaria de um pouquinho da ajuda tanto do Dr. Jorge quanto do senhor Lio para a gente dar continuidade a esse tema. Uma complementação aqui que eu gostaria de fazer à doutora Paula é que, graças ao acesso à tecnologia, nós ficamos sabendo que o povo brasileiro é um dos povos mais ansiosos do mundo. Nós estamos sendo superados atualmente, né, infelizmente, pelos ucranianos que estão vivendo naquele estado de conflito, mas os brasileiros vêm em seguida como o povo mais ansioso do mundo. O que vocês acham disso? Qual a opinião de vocês sobre isso? Por que o brasileiro está nesse estresse, está nessa ansiedade, essa depressão? O que vocês acham? Eu acho, né, primeiramente, que são muitos fatores que transformam o povo brasileiro num povo tão ansioso. Né? A gente pode comentar sobre questão socioeconômica, violência, baixo acesso à saúde, mas quando a gente fala de prevenção, eu acho que a internet também é um caminho de prevenção. A tecnologia, sim, ela permite que você tenha acesso a informações que facilitem o suicídio, mas também traz informações que ajudem a prevenir. Né? Como o Dr. Jorge estava falando de dependência química, dependente químico hoje em dia consegue acessar, através de um celular, de um computador, um grupo de mutuajuda a qualquer momento, instantaneamente. Né? A gente tem o Centro de Valorização à Vida, que tem chat online, você consegue marcar uma terapia, um atendimento médico online atualmente. Isso é um acesso que aumenta. Claro, existem comunidades que aumentam, né, o acesso a, como a doutora Paula bem trouxe, sempre teve esse discurso de que jogos violentos extingavam a violência. A gente escuta muito isso quando tem grandes massacres, tiroteios em escolas, que ele estava jogando um jogo, que aquele jogo inspirou a violência, mas não há estatísticas que realmente transfiram a responsabilidade para a internet, ou para o jogo, ou para a questão. E quando a gente fala do que, a gente não pode generalizar como por que o brasileiro é mais ansioso. Existem muitas razões pelas quais o brasileiro é ansioso. Eu queria trazer uma ou duas aqui, rapidamente. Que eu acho que isso pode... Vamos lá. Isso pode ser trazido, acho que para todos os lugares do mundo, mas a gente tem um povo uma população muito grande, talvez proporcionalmente esse número venha numa crescente, mas comparações com a autoimagem é algo que eu vejo que influencia bastante na ansiedade, uma necessidade de respostas rápidas, sabe? Baixa frustração. Então, a gente acompanha isso através da nossa população de jovens e de pacientes que usam redes sociais como um meio de comparação, e instigando sentimentos de que eu não estou vivendo, o outro tem uma vida mais feliz do que a minha. Então, eu percebo que os posts, né, o que se mostra nas redes sociais é sempre ali uma alusão e uma ilusão a uma vida aparentemente perfeita, né? Sem dores, sem problemas, sem questões. Então, eu acho que esse lado da rede social, instigando comparação e questões de imagem, como eu disse, né? Repetindo, já é esse fator negativo que influencia nessa ansiedade. Mas eu queria ouvir um pouquinho do Dr. Jorge sobre tudo isso. Pois não, eu já estava ficando ansioso. Pois é, queria passar a bola para o nosso especialista, saber o que o senhor acha sobre tecnologia e transtornos mentais e influências negativas e positivas. Doutora Paula, a ansiedade é uma reação que está ligada ao que nós chamamos a reação de estresse. O estresse que nós falamos tanto, estou estressado, estou trabalhando muito, estou estressado,
Nossa, aconteceu isso, o trânsito está ruim e eu fiquei estressado. O estresse é uma reação orgânica de posicionamento dos mamíferos, nós somos mamíferos, e todos os animais mamíferos têm o mesmo mecanismo de estresse, que é mediado por uma reação de produção de adrenalina. Nós temos a percepção do que se passa através da visão, da audição, não é? Do paladar, ou do olfato, ou até mesmo do tato, mas principalmente no ser humano, através da audição e da visão. Então, quando nós recebemos uma notícia difícil, uma notícia que pode determinar a nossa morte ou o nosso sofrimento, nós entramos em estresse. Não é à toa que um país que está em guerra apresenta o maior índice de estresse do mundo. O estresse é uma reação normal nossa, os mamíferos, e que inclui, claro, o ser humano. Então, havendo o estresse, nós criamos uma reação ou de enfrentamento ou de fuga. Ou nós vamos enfrentar ou nós vamos fugir. Dizem que quando a pessoa fica branca demais, não é? Ela tem um momento de confronto, ela fica branca, ela vai atacar. Se ela ficar rosada, ela tende a se afastar da situação estressante. Então, nós vivemos em estresse porque nós estamos inseguros. Há uma grande insegurança. Em relação às condições que o nosso querido terapeuta Lio citou, não é? Nosso aluno número 1, excelente aluno, o nosso querido Lio citou que há a situação de problemas econômicos, problemas políticos, problemas sociais, problemas culturais, não é? Então, essas circunstâncias, elas atuam nos levando em algum momento à insegurança. Esta insegurança faz com que nós temos uma produção maior de noradrenalina e adrenalina, e isso eleva o estresse. Se nós levarmos esse raciocínio também para adolescentes, que além desse estresse geral que existe, está submetido a um estresse maior, que é a ausência de oportunidades. Como é que o jovem vai ter sucesso? Quais são as oportunidades que ele pode encontrar? Não é? E eu não vou me aprofundar, porque senão eu entrarei numa análise política, cultural, e não vale a pena. Mas, nesse instante, o nosso adolescente, ele não tem grandes possibilidades, não tem grandes recursos, e ele passa a entrar numa situação de estresse. O estresse, frequentemente, como disse, leva ou ao ataque, ao enfrentamento, ou à fuga. A fuga é uma forma de depressão. Para você conseguir fugir, você tem que deprimir, tem que perder os seus interesses. Então, essa é a circunstância geral. Como é que nós vamos agir nisso? Nós vamos agir nisso tentando levar alguma esperança, e aí entra, sabe, eu vou responder um pouquinho a sua colocação, senhor Fernando Baltazar, jornalista que está nos dirigindo diretamente de Lisboa. Senhor Fernando Baltazar, a democracia, eu não vou falar em política, pelo amor de Deus, mas a democracia, ela dá condições iguais. Então, ao mesmo tempo que a internet entra com informações negativas, o programa Nossa Saúde traz a oportunidade de nós competirmos por esse espaço. Por favor, senhor Fernando, você já está pensando uma boa colocação aí.
Não, claro, é que eu vou escutando. Nesse programa, eu queria agradecer porque eu aprendo muito, não só com o senhor, doutor Jorge Jaber, mas com toda a sua equipe. Então, eu vou fazendo anotações aqui para aprofundar essas dúvidas que eu tenho e que certamente muitos dos nossos espectadores podem ter. Falamos agora há pouco, até anotei aqui, sobre as redes sociais, né? O que nós temos que entender é que a rede social é feita por algoritmos. Então, quando alguém busca algum tipo de informação, ela será minada o tempo inteiro por aquele tipo de informação. E como o senhor Liu bem colocou, busque as informações corretas. Tem os grupos de NA, tem os grupos de mútua ajuda. Eu, particularmente, adoro a internet, eu sou aficionado por internet, mas eu busco conhecimento, eu busco aquilo que é bom para mim. E o que acontece? Eles me entregam exatamente aquilo que está no perfil do que eu busco. Só que nós vivemos em uma sociedade onde tudo é instagramável, né? Tem esse termo. Cheguei no restaurante, é instagramável. Esse local é instagramável. E vivemos numa situação de felicidade artificial. E muita gente é impactada por essa felicidade artificial. Tanto que todos nós já vimos uma criança birrenta ou alguém meio birrento, liga a câmera, ela sorri na mesma hora. Parece uma máquina de felicidade. As pessoas postam aquilo que é bonito, aquilo que é bom, aquilo que estão comendo de bom, mas isso não pertence à realidade do dia a dia. As redes Ou sociais pessoas que postam uma foto com muito filtro, né? E a pessoa perde totalmente a imagem. A questão da autoimagem que eu trouxe, que influencia muito. É o que eu sinto que vai tirando um pouco da realidade. E muitos jovens podem ser suscetíveis a achar que a vida do outro é perfeita, porque vê as fotos e fala, nossa, é tudo bom, está sempre sorrindo, está sempre perfeito, sempre comendo bem, sempre com bons amigos e sempre feliz. Só que ninguém é sempre feliz. E então, para a juventude, talvez essa pergunta seja encaminhada para o senhor Liu, essa juventude tem esse impacto. Quando eu falei das influências, são esse impacto, o impacto do algoritmo. O que você busca na internet? Não seria isso, senhor Liu? Sim, com certeza. Quando a gente entra em algoritmo, é bem comum que a gente interaja. Quanto mais a gente interage com o post, mais ele tende a aparecer. E às vezes isso é algo mínimo. Fiquei mais de 5 segundos olhando o mesmo conteúdo, ele tende a aparecer mais, por mais que você não interaja com esse conteúdo. O algoritmo, ele identifica que você parou mais tempo naquele post, então ele te dá mais daquele assunto. E é isso, como o senhor falou, você busca o que você quer consumir. O adolescente, o jovem, a gente tem aquela frase muito comum, né? A grama do vizinho sempre é mais verde. Então, quanto mais ele interage com o assunto do outro, em que o outro traz que a vida é boa, ele cria esse estado de comparação natural, de olha, como está a minha vida. E aí ele se entrega num mundo de ficar mais virtual e acaba não fazendo os movimentos da própria vida, de buscar essa própria melhora na própria vida. Então ele fica nessa e continua esse ciclo de comparação, e aí ele alimenta mais um algoritmo adoecido, em vez de alimentar esse algoritmo, como o Dr. Jorge mesmo diz, ele recebe jogos de xadrez para assistir no algoritmo dele. Eu recebo muitos jogos de futebol americano, que é um esporte que eu gosto bastante. E a senhora, doutora Paula, o que a senhora recebe mais? Decoração de casa. Que bom. Comida, decoração de casa e praias. Então, interessante. Eu também recebo muita receita aqui, viu? Muitas receitas. Ultimamente eu tenho recebido receitas de pratos portugueses típicos. Mas o que o senhor Liu disse é muito interessante, só para frisar mais uma vez. Os jovens que estão pensando em autoextermínio também estão buscando por esse tipo de informação e bombardeados pelos algoritmos por esse tipo de informações.
pessoas negativas, pessoas depressivas, pessoas que não têm muito a entregar. E a vida é muito maior. Eu acho que o que a gente precisa dizer sobre rede social é que a vida é muito maior. Dá uma olhadinha pela janela, vai lá na rua, vê a vida acontecer também, porque é muito legal a vida fora da telinha. Não é, doutor Jorge Jaber? Sim, mas eu sempre me deparo com um enigma, porque eu fui uma criança que me interessava muito por ler. E eu era capaz de abrir mão de horas de lazer ou de brincadeira por leitura. E muita coisa que eu li provavelmente não tinha grande valor. Inclusive, eu era criticado, né? Porque eu gostava muito de ler histórias em quadrinhos, ou comics, né? Em inglês, os comics, histórias em quadrinhos. Mas depois de alguns anos, assim, nos anos 70, né? Eu sou de bem antes dos anos 70, nos anos 70, histórias em quadrinhos ou comics viraram cult, viraram algo com valor grande na cultura e que trouxeram algumas informações históricas importantes. Então, muitas vezes, aquilo que era feito com literatura e que o pessoal dizia, rapaz, você fica lendo, vai para a rua, vai jogar futebol, eu percebo que havia uma crítica a algo que me consumia, o que eu lia muito. Me lembro que no interior do Rio Grande do Sul, no inverno, não tinha o que ler. Eu lia telenovela. Eu lia telenovela, que eram novelas com fotografias e historinhas. E aquilo, por que eu lia telenovela? Porque eu tinha uma tia jovem e ela colecionava, eu não tinha o que fazer, eu lia aquilo. De alguma maneira, aquilo me influenciou. Então, eu acredito que existem coisas boas e coisas ruins para cada observador, para cada um. E nós temos que escolher. Então, quando nós estamos aqui falando sobre isso, nós estamos levando essa informação a alguém, um familiar, às pessoas que, aliás, hein, Fernando? Que aumento que nós tivemos de audiência, hein? Impressionante. Então, é o sucesso da boa informação. É isso. Então, é isso que eu queria. Você definiu agora, o sucesso da boa informação. A boa informação tem que ser levada e proporcionar sucesso para que outros se interessem e que talvez aproveitem isso. Eu desviei um pouco o assunto para as redes sociais, até para dar essa orientação de busca, mas o nosso tema de hoje é Setembro Amarelo, é a prevenção ao autoextermínio. É uma situação que está em alta, lamentavelmente está em alta no Brasil e no mundo inteiro, e eu queria voltar para a senhora Valentina, porque eu sei que ela tem perguntas muito importantes que pessoas solicitaram, porque elas querem saber para elas e querem que todos saibam dessa resposta. O que nós podemos fazer para observar e prevenir essa situação entre os nossos jovens, não é, senhora Valentina? Bom, certamente. Eu gostaria aqui de lembrar que na sexta-feira, dia 19 de setembro, nós realizamos o nosso evento na Clínica Jorge Jaber, do nosso Setembro Amarelo, Todos pela Vida, Suicídio Não, que foi um grande sucesso, contou com o apoio de toda a equipe terapêutica, dos funcionários da clínica, muitos familiares vieram também participar do dia, né, que foi um programa grande de tratamento, e que englobou várias atividades muito interessantes e que eu gostaria que a doutora Paula e o senhor Lio falassem um pouquinho melhor sobre essas atividades, as quais foram organizadas com muito carinho para os nossos pacientes e familiares. Inclusive, a senhora está usando a camisa... sim. Agora isso que eu ia falar agora. Isso, ela veio vestida. Bom. É a Clínica Jorge Jaber sempre fazendo o que pode fazer de melhor, porque a vida humana é de uma extrema importância. E salvar
a vida humana, as pessoas que estão com dificuldades, é fundamental e é uma missão. Uma E a missão que gente, não só o Dr. Jorge Jaber tem, como toda a clínica. Desculpa, doutora Paula. Doutora Paula. e a gente, eu com a doutora Paula, a gente tem a chance de viajar, a gente divulga essa informação para o mundo. Nós distribuímos essa camisa, que é muito importante para nós, sobre prevenção, sobre valorização da vida, para todas as pessoas que necessitam. Então, é algo que é muito legal. Mas estou com a doutora Paula agora. Bom, vamos lá. São muitos casos, né? Todos os dias nós recebemos pedidos de ajuda, com pensamentos de autoextermínio, atos, né, de autoextermínio. Então, como eu tinha dito na semana passada, apenas pensar em autoextermínio já é considerado uma doença. Então, eu pude fazer uma palestra na sexta-feira para os pacientes e para os familiares, pude levar um pouquinho da informação que eu trouxe no programa passado. Então, são informações que a gente leva até de forma repetitiva, mas sempre isso convidando a quem está ouvindo a pedir ajuda, convidando a quem está ouvindo a falar sobre isso. Então, na sexta-feira foi muito bacana, porque a gente levou informação, mas também teve diversão, teve música, sempre lembrando que é possível ter uma vida alegre, um estilo de vida saudável, sem usar drogas, ou como a gente traz no nosso slogan do carnaval, uma alegria sem ressaca. Então, nossas festas também tentam trazer todo esse clima de alegria. E no próprio dia da festa, recebemos um pedido de ajuda, uma ex-paciente que foi até lá na clínica, porque tinha visto que ia ter a festa, sabe? E ela foi com o pai, e eu pude fazer esse atendimento que não estava esperado, era uma pessoa que tinha abandonado o tratamento. Então, isso chega para a gente o tempo todo, e é muito bom poder fazer esse alerta, né? E o senhor Liu, claro, na sexta-feira ficou lá em torno com todos os adolescentes, fez dinâmicas, brincadeiras, também fez esse acolhimento. E ele, o senhor Liu, ele atende um público cheio de dúvidas, né? A gente também faz, como eu falei aqui, diversos tratamentos voltados para a parte de sexualidade do jovem, todas essas dúvidas existenciais e inseguranças, como o Dr. Jorge trouxe, que é algo muito marcante nas patologias e nessa fase de vida, principalmente, a gente lida diretamente com as inseguranças desse jovem, né? Que se não tiver um acolhimento, fica sem lugar no mundo, né? Eu acho que a característica do adolescente é se sentir perdido, né? Quem eu sou? Qual a minha relevância? Qual a minha importância nisso tudo, né? Qual o meu papel no mundo? Quem não se questionou isso quando era adolescente? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer da vida, né? Então, se você não tiver uma base, uma estrutura, isso que é uma dúvida existencial comum a todos nós, vira patologia, vira sintoma. Não é, senhor Liu? Com certeza. Quando a gente fala do tratamento de adolescentes lá na clínica, muito se traz nesse sentido de uma questão de identificação, de pertencimento, né? Muitos chegam lá com a questão de eu não sei o que eu sou, eu não agrado a minha mãe, eu não agrado o meu pai, eu não comporto esse mal-estar do não estar sendo satisfatório com a vida, né? Da comparação com o outro, com o que vê, e isso gera um mal-estar interno. Como esse jovem, ele não tem essa ferramenta da autoidentificação. E aí o trabalho com eles é identificar situações de prazer, situações em que se sente bem, né? No sábado, logo após a festa de prevenção ao suicídio, nossa celebração do Setembro Amarelo, veio uma paciente conversar comigo, ela falou, olha, eu não sei o que fazer. O que fazer? Qual o movimento que eu tenho que fazer para estar melhorando? Porque há uma comparação interna desses pacientes. O paciente adolescente, ele tem essa dificuldade de se identificar no mundo,
de conhecer o seu papel, ele não tem as ferramentas que o adulto tem de se perceber, então ele entra num mundo de comparação, ele entra num adoecimento, Baixa autoestima, com a baixa desenvolve baixa autoestima, autoestima, baixa tolerância à frustração, frustração. ele entra nesse ciclo quase que vicioso de pouca identificação, de pouco aceitação da sua condição como ser humano, né? Não só da parte patológica, mas como ser humano, e ele se vê num mundo de é isso, a vida é isso, eu não consigo sair disso. E muitas das vezes esse é o grande cerne da questão desse jovem. Ele não se identifica, ele não se conhece, e isso ele adoece, porque ele não atinge os objetivos de quem ele gostaria de ser, né? Então ele teme por uma frustração com a família, ele teme. Tem um jovenzinho lá que ele, de vez em quando, que quando ele chegou, ele falava: olha, eu não consigo colocar tranças porque eu tenho medo da reação da minha mãe quando eu colocar tranças, que ela vai achar que eu sou um paciente, que eu sou desleixado, que eu não. E a gente foi trabalhando esse medo dele, que gerava uma ansiedade muito grande, que levava ele às tentativas de suicídio. E hoje a gente tive um atendimento com ele, logo após a celebração de Dia da Valorização à Vida, onde ele estava de tranças, na presença desses pais, e que ele falou que a primeira coisa que a mãe disse para ele quando o viu com essas tranças foi que ele estava muito bonito, né? Então Que ele tem essa bacana. o jovem tem essa dificuldade de identificar realmente esse pensamento, de sair desse medo. E por acaso, se eu não me engano, eu vi o pai desse jovem dançando, né, se divertindo, interagindo com o próprio filho, né, o ente querido, durante a nossa festa de valorização da vida, que teve bastante música, os pacientes se alegraram, dançaram, então foi algo muito legal. Eu acho que a questão da celebração da vida também é muito nesse sentido, de encontrar prazeres na vida, né? Prazeres Certamente. saudáveis. Eu posso fazer uma pergunta para o senhor Liu, ainda Claro. dentro dessa questão das inseguranças e dos medos e dessa necessidade de aprovação? O senhor Liu está aqui, né? Como disse o doutor Jorge, nosso aluno número 1 e hoje membro excepcional dessa equipe. Senhor Liu, dentro dessas questões de descoberta de quem se é, eu sei, né, eu vivencio isso e conduzo isso também, são essas descobertas a respeito da sexualidade desse jovem, né? O senhor faz algum tipo de contraponto com essas inseguranças e até mesmo homofobias, por exemplo, com questões de suicídio ou de prevenção ao suicídio? O que você teria para contribuir sobre isso? Então, o público LGBTQIA+, né, lésbicas, gays, bissexuais, trans, intersexia, entre outros, é um público que sofre mais com tentativas de suicídio. Existe uma estatística que fala que esse público é um público que tenta mais vezes se matar, né? E isso na adolescência começa com a questão da identificação, com a questão do se perceber nesse mundo, numa sociedade, e ter medo da resposta que vai receber em relação a isso, se gosta de homens, se gosta de mulheres, se não se identifica com o gênero com que nasceu. E isso gera um desconforto muito grande nessa pessoa, essa não identificação, esse não pertencimento, muitas das vezes físico. E isso leva a mais tentativas de suicídio. Essa pessoa ela tende a ter um sofrimento maior. E, querendo ou não, a estatística de vida do público LGBTQI é muito ruim. Então, ele olha para o prognóstico de vida, onde há um preconceito, onde há uma fobia que gera mortes. A senhora Valentina falou de sermos o povo que mais sofre de ansiedade, somos também o povo que mais mata pessoas trans no mundo inteiro, né? Passando até de países extremistas religiosos. Então, os crimes. Então,
esse é um jovem que, quando se depara com esse universo, que se depara com um contexto religioso da sociedade, em que o familiar não vai receber bem essa informação, que não vai receber bem esse afeto com essas terceiras pessoas, ele acaba se dentro de um adoecimento pessoal, acaba por se ver mais, por estar mais adoecido, por se prejudicar mais e ter mais tentativas de suicídio. Então, quando a gente combate... Nil, se- é uma pergunta. Você poderia definir, explicar a sigla que você citou, LGBTQ, Claro, toda claro. Eu essa... falei aqui rapidinho, mas eu falo agora. L de Tá, lésbicas, né, que são mulheres que se atraem por mulheres. G de gays, homens que se atraem por homens. B, bissexuais, pessoas que se identificam com atração sexual por ambos os gêneros ou todos os gêneros. T, transexuais ou transgêneros, são pessoas que têm a orientação de gênero diferente do gênero que é do sexo biológico, né? I, de intersex, que é a questão biológica, que são pessoas que nascem com genes trocados ou com questões biológicas do órgão sexual com duplo ou com mais de algum órgão, e o A de assexuados, são pessoas que não, ou aromânticos, que são pessoas que não se atraem ou por conteúdos românticos ou por conteúdos sexuais. E o mais, sim. que engloba outras áreas. Nós fizemos um estudo aqui há algum tempo atrás para aprendermos um pouco sobre isso e fomos procurar aonde havia uma referência sobre quantos sexos existem, né? Porque, assim, para mim, eu tenho uma certa idade e fui criado achando que eram só 2 sexos. E agora me defronto com uma variedade grande de sexos. O sexo e o amor estão frequentemente envolvidos no sofrimento humano, na falta de realização afetiva, motivo até pelo qual o senhor citou que pessoas que têm variações sexuais tendem a se matar mais. E nós encontramos na Comissão de Direitos Humanos da cidade de Nova York, sabe, Fernando? Foi lá que eu encontrei uma definição maior sobre isso, porque na cidade de Nova York começaram a surgir problemas comerciais, pessoas que se sentiam excluídas de atividades dentro da cidade por uma opção sexual. Então, a Comissão de Direitos Humanos da cidade de Nova York definiu, na época, já tem uns 3 anos atrás, 2 anos atrás, melhor dizendo, 34 tipos de sexos. Tá? 34 tipos de sexo. E isso tem uma importância por uma questão ligada a direitos humanos, pode ser visto como um excesso, pode ser visto como uma questão política, pode causar uma revolta para pessoas que têm uma educação mais semelhante à minha, que era uma educação mais antiga, né? Então, mas na verdade, essas pessoas sofrem. É isso que interessa para a nossa atividade, é o sofrimento humano e como é que nós vamos agir em relação ao sofrimento humano. Exatamente, doutor Jorge. O senhor colocou agora uma questão muito interessante. Não importa quantos sexos ou identidades sexuais existam, ou as pessoas se encontrem ou se identifiquem nelas. A função das terapias e da psiquiatria é tratar do ser humano, com todo e qualquer transtorno que tenha e com toda e qualquer dificuldade que traga. As dificuldades de se relacionar consigo mesmo por não se encontrar em um corpo, em uma identidade, e assim vai. E isso eu tenho percebido no mundo inteiro que causa muitos suicídios.
tá? Muitos, muitos. E essa questão é muito importante, porque nós vivemos um momento em que, até por esse excesso de informação, de dificuldade, eu vou colocar como dificuldade. Eu converso com jovens e eles têm hoje dificuldade de saber até quem eles são. Eles ficam, mas eu sou o quê? Eu me encaixo em quê? Todo jovem, todo ser humano quer se encaixar em algo. E a gente sente que essas pessoas que não se encaixam em padrões têm uma tendência maior à depressão e, portanto, ao autoextermínio. Verdade. Sim. Certamente. Eu acho que a ideia da questão da questão LGBTQIA+, a questão do suicídio também trabalha muito nesse sentido, no pertencimento social. Né? A pessoa vem de uma estrutura muito religiosa, de uma família muito religiosa, que é uma maioria no Brasil. Sociedade patriarcal. A gente pode entrar numa questão religiosa. Não vamos entrar por aí. Em nenhum mérito nesse sentido. Melhor não, por favor. Mas são questões que quando você se compõe, se percebe não pertencente à norma geral, e isso gera um sofrimento maior. Você fala, puxa, eu não vou conseguir passar Natal com a minha família por conta de quem eu sou. Eu não vou conseguir ter um relacionamento familiar ou apresentar. E olha, alguém. senhor Liu, assim, trazendo um aspecto até mais tradicional, né, sem falar em tantas variedades de escolhas de gênero, o que eu percebo há anos, né, nos consultórios, como o doutor Jorge falou, é esse sofrimento, na maioria das vezes, voltado para essa parte sexoafetiva da nossa vida. Né? Então, até mesmo pessoas com, digamos assim, escolhas mais tradicionais, que de fato não sabem o que gostam, não sabem identificar como sentir o próprio prazer, não sabem se valorizar nessa direção. Né? Então, há um sofrimento psíquico muito grande em relação a ser amado. Né? Todos nós queremos ser amados, todos nós queremos sentir prazer, e é muito difícil, né, vamos dizer assim, se encontrar no meio disso tudo. Sem dúvida. Um aspecto interessante, que vale a pena a gente chamar a atenção, é que para que serve o sexo? Né? Nós estávamos conversando ontem, com os adolescentes aqui, domingo, ontem, conversando sobre para que serve o sexo. Então, o sexo serve para procriação, e a procriação já não é tão importante no nosso planeta, já que nós estamos atingindo uma quantidade extraordinária de habitantes no planeta. Então, já não encontramos famílias tão frequentemente que tenham 6, 8, até 11 filhos, ou até mais. Eu conheci família com 11 filhos. Então, não encontramos mais, porque já há uma grande quantidade de pessoas no planeta. Então, procriação diminui a necessidade de procriação para manutenção da espécie. Amor, o sexo serve para amar, e nós temos tido uma certa dificuldade de amar. O ódio é muito mais frequente hoje em dia do que o amor. Então, nós não encontramos muito disponibilidade para amar, e também não aprendemos tão bem como amar. Não é? Os casais, as famílias se desfizeram, então as crianças vão se educando sem ver o amor, sem estarem convivendo com o amor. Tem que ligar a televisão e ver a novela para ver o amor, porque ao vivo não vê mais. E aí entra também a terceira parte do prazer, da questão, da razão do sexo, viu, Fernando? Que é o lazer. Então, a partir final dos anos 50, do século passado,
lá dos anos 60, no século passado, com a liberação da pílula, a mulher teve acesso ao prazer. A mulher só podia procriar, podia fazer sexo por amor e por procriação. Então, a partir do momento em que surgiu o prazer, isso foi se expandindo, foi diminuindo a necessidade de procriação e liberando a possibilidade do prazer. Nos anos 60, isso atingiu um alto grau. E, no momento, aparentemente, deixo aqui a dúvida para próximos Nossas Saúdes, né? Se nós não estamos vivendo um excesso de procura de prazer através do sexo. É uma pergunta, não é caretice minha, não. Hein? Hoje, doutor Jorge, eu gostaria de acrescentar algo que eu vi hoje na internet, por acaso, antes de vir aqui para o estúdio, aí na clínica mesmo, crianças de 11 anos já estão entrando em aplicativos de namoro online, já estão buscando pessoas online. E eu queria só também fazer um comentário, provavelmente final, só por hoje, e fazendo até um contraponto com as patologias e com a prevenção ao suicídio, que sexo tem tudo a ver com saúde. Então, quando a gente faz uma anamnese de um paciente, a gente precisa verificar como anda a vida sexual desse paciente, porque, por exemplo, as comorbidades, né, como depressão, bipolaridade, afetam diretamente a forma desse indivíduo de se relacionar afetivamente e sexualmente. Então, quando a gente fala de sexo, a gente fala de saúde. Então, a gente precisa se aprofundar bastante aí nessa área. Concordo. Ok, eu vou ter que interromper. Como sempre, olha. Doutor Jorge, eu quero colocar aqui uma reclamação recorrente, tá? E a culpa é do senhor. A culpa é sua. Muita gente reclamando que 1 hora é pouco tempo para esse programa. Tem que ser mais, tem que ser no mínimo 1h30, mas nós combinamos que era 1 hora, o estúdio é contratado por 1 hora e temos que terminar. Eu só gostaria de deixar, da minha parte, o meu recado. Hoje busca-se muito por prazer, claro que prazer é fundamental, mas também devemos procurar por amor, por afetividade, por relações responsáveis, relações duradouras, de afeto. Então, vivemos o amor, o prazer instagramável. Vamos sair também do prazer instagramável e vamos um pouco mais para a vida real, o nosso dia a dia, a nossa convivência. E vou falar sobre prazer agora. O prazer que eu tenho de estar nesse programa junto com o Dr. Jorge Jaber e com tantas pessoas com extrema competência que todas as quintas-feiras, às 20h30, dividimos um pouco de informação e tiramos dúvidas que talvez você que está nos assistindo tenha. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, hein? Boa noite. Até a próxima. E é isso. Próxima quinta-feira, às 20h30, mais um programa Nossa Saúde. Esse programa feito pelo canal Intercontinental em parceria com a Clínica Jorge Jaber. Espero que todos vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem, comentem e ajudem os nossos algoritmos a multiplicar um pouco mais essa ideia, que é a ideia da saúde e a ideia da vida. Vamos, sim, sempre lutar pelas nossas vidas e pela vida de todos os nossos seres humanos. Você tem alguém com alguma dificuldade na sua família? Se abrace essa dificuldade buscando a informação necessária. E essas informações estão pelas redes sociais e, principalmente, busque a clínica drjorgejaber.com.br e busque por mais informações. Até semana que vem a todos vocês. Que Deus abençoe a todos nós e uma ótima semana. Muito obrigado.